melhor regime pra se casar hoje? Bom, você tá me perguntando isso como se fosse uma cliente minha ou você quer saber no geral? Não, pras pessoas que estão ouvindo, pra que Para as elas não pessoas se que então, percam. tá bom. Então, se você fosse minha cliente, chegasse, eu ia falar: "Olha, quem tem mais dinheiro, você ou seu namorado?" Ela ia me falar: "Sou eu." Eu ia falar: "Então casa, separação de bens." Então, assim, é relativo, mas no geral, se fosse minha cliente, claro que eu ia dar o melhor pra ela, eu tenho um compromisso com a verdade com ela, mas eu acho que hoje o justo é a comunhão parcial de bens. Você vai, o que você adquiriu a partir do seu casamento, você vai dividir. Antes não, e tá tudo certo, porque eu sou muito contra o regime da separação de bens, principalmente pra mulher. Por quê? A mulher, por mais que ela trabalhe, ela tenha, a vida profissional dela, ela se limita aos filhos, né. A não ser uma mulher que não tenha filhos, não tenha, né, ainda ela que vai ser a responsável pela casa. Mas um casal, tem um casal com filhos, o homem, se ele quiser, ele fica um mês viajando, trabalhando, crescendo profissionalmente. A mulher, ela não pode, se ela tem filhos, quem que vai buscar na escola, quem que vai levar? Tudo bem que tem 0,5% de pais que fazem isso, mas a mulher, profissionalmente, ela tá limitada à família. Então, por mais que, tá bom, ela contribui, os 2 contribuem na casa, por exemplo, mas sempre a responsabilidade é da mulher. O homem, ele pode um dia ou outro lavar uma louça, mas se tiver tudo sujo, quem não limpou, a culpa é de quem? É da mulher. Os filhos, eles têm que estar na cama, eles têm que estar tomando banho, jantado, senão é a mulher. Então ela se limita muito. Aí ela fica casada na separação de bens, enquanto ela tá limitada, por mais que ela possa trabalhar, tá limitada com a responsabilidade da casa, o homem tá crescendo, sem limite. Ele sabe que a casa dele vai estar bem cuidada, os filhos bem cuidados. E aí eles ficam 20 anos juntos, a mulher exerceu um trabalho que eu falo que é o capital invisível ali dela, que ela deu. Ele não teve limite para crescer. E aí ele sai numa condição financeira muito diferente. E isso eu acho muito triste. Por isso que eu sou, assim, só para casos específicos, eu sou a favor da separação de bens. Senão, eu acho que a comunhão parcial de bens é o regime mais justo e divide, a partir do momento que tá junto, divide e pronto. Porque, doutora, eu imagino que deve ter casos, por exemplo, de pessoas, e aqui até falando a gente, que o cara, por exemplo, o rapaz casou lá com 20 anos com a esposa, e aí, de repente, ele vira um velho da lancha, sei lá, e aí ele casa com uma novinha de, sei lá, 25, e aí a outra mulher, coitada, fica sem nada. Isso acontece muito ou não? Acontece muito, mas assim, uma coisa que talvez ela mais um motivo aí da minha luta, talvez por elas não saberem dos direitos. Uma mulher que foi casada aí com separação de bens, ela chega pra se separar, né, por 20 anos, ela acha, o marido fala: "Olha, você não vai ter direito a nada e te dou aí uma casa", e ela sai feliz. E não é bem assim. Direito de família, tudo é relativizado. Ele não tá ali para as injustiças também. Então, assim, uma mulher que ficou 25 anos com uma pessoa, o homem cresceu exponencialmente, largou dela, arrumou uma novinha. Ela vai ter um desequilíbrio financeiro, assim, tão grande? Não. Se ela lutar, ela vai ter direito, não vai ser, digamos, a partilha de bens metade, mas ela vai sair com alguma coisa, assim. Mesmo que seja separação total de bens, ela Mesmo assim, tem pela lei, se você for ver o que tá escrito na lei, não. Mas não é, existem jurisprudências, então, assim, a minha luta é sempre essa. Assim, a gente tem que usar a razoabilidade, então ela sai com alguma coisa. Eu tenho várias clientes que separação de bens e não saíram com a metade do patrimônio, mas com alguma coisa elas saíram, deu uma amenizada na injustiça. Agora, Miriane, por exemplo, quando a gente fala parcial de bens, isso tudo, vamos dizer assim, são só ativos como carros, casas, ou também entra a questão de investimentos, dinheiro em conta corrente, é tudo? Tudo, tudo. Parcial de bens, você entrou com uma casa e um carro. Você aí, durante o casamento, você adquiriu investimentos, tudo. Qualquer coisa, patrimonialmente falando, dinheiro, vai ter que ser dividido, tudo. Tudo que puder ser rastreável, digamos assim. Rastreável, Isso que eu ia perguntar, exatamente. se a pessoa coloca no nome sei lá, de alguém. Da mãe, acontece muito, da sogra, ou né? então de alguém que não é, até da família, um amigo, uma amiga, como que funciona isso? Então, quando existe essa fraude à partilha de bens envolvendo algum familiar, existe uma presunção de veracidade da fraude. Assim, funciona assim: você entra com uma ação de fraude à partilha de bens, você vai alegar: olha, o meu marido, os bens eram nossos, passou para o nome da mãe dele. Então, assim, quem vai ter que fazer a prova, ao contrário, vai ter que ser o marido. Então, quando envolve um familiar, existe essa presunção de veracidade da fraude. Porque o juiz também ele vai avaliar o quê? É uma senhora, essa sogra. Uma senhora, uma costureira que ganha lá R$ 3.000 por mês, mas embora ela tenha declarado no imposto de renda dela ali tudo certinho, mas
compatível? É razoável isso aí? Não é. Então, assim, esses indícios, eles podem fazer o juiz tomar uma decisão no sentido de voltar esse patrimônio pro casal e dividir. Então, assim, é mais complicado quando é em nome de terceiros, que às vezes a esposa nem sabe quem é esse terceiro, nem sabe os bens, uma amiga, amigo. sei lá. Não, quando é pessoa próxima ainda fica mais fácil. Mas hoje em dia, antes era muito difícil, mas hoje em dia essa fraude a partilha de bens, ele é um tema, assim, tá bastante em alta e com um bom trabalho, você consegue reverter isso em favor da esposa, né, da pessoa que teve seu direito tolhido ali. Agora, doutora, por exemplo, a pessoa que só namora. De repente, namora, vai morar junto. Que acontece muito, né? Namora, vai morar junto. Como é que fica essa questão de divisão de bens? Então, porque hoje existe, em relação à união estável, uma linha muito tênue ali para a gente diferenciar o que é namoro, o que é união estável. Você só vai ter que dividir seus bens se vocês estiverem em uma união estável. O regime da união estável é a comunhão parcial de bens. Esse que só divide aquilo que foi adquirido junto. Mas os requisitos da união estável? União pública, duradoura, contínua e com intenção de constituir família. Como é que a gente vai separar isso de um namoro, de uma pessoa que está morando junto? É muito subjetivo. Então, hoje em dia é bem complicado. Se você namora alguém, você já tá junto, ali Até morando noivo junto. também, não? Até noivo. Se você é noivo, você vive como se fosse com a intenção de constituir família, esse é o requisito. Você vai ter que dividir o patrimônio. Mas pelo tempo? Não, mas o que acaba acontecendo na prática, mais uma vez, ponto desfavorável para as mulheres, é que, normalmente, de acordo com a nossa sociedade, de acordo com a nossa realidade, os homens têm mais dinheiro. E aí, o que acontece? Entra no processo judicial, a mulher, muitas vezes, ela não tem como se defender, não tem como pagar um bom advogado. O homem, que tem como contratar ali uma banca de advogados para ele, consegue descaracterizar essa união estável, que muitas vezes era uma união estável. Agora, tem namoro que, às vezes, não era uma união estável e acaba sendo caracterizado como tal. Então, eu acho que tinha que ter alguma coisa um pouco mais efetiva para você conseguir separar isso. Porque senão você namorou, ficou um pouco de tempo a mais, morou junto, embora morar junto não seja um pré-requisito da união estável. Morou junto ali, você pode estar ali, ter que dividir seu patrimônio. Existe, hoje em dia, o contrato de namoro. Que é um contrato que você faz para dizer que a intenção de vocês ali é só um namoro, que não vai passar disso. Isso serve para proteger o patrimônio. Mas ele tem sido utilizado para lesar o direito da mulher. Eu falo sempre da mulher porque é o que eu vejo, tá, gente? Não é assim, só a mulher que acontece isso. Homem também, existe dos dois lados, mas o que chega até mim. Então, às vezes, ela assina aquilo, ela está em uma união estável, mas o homem faz ela assinar aquilo para ela ficar sem o direito ali de uma divisão de patrimônio. E quando isso acontece, esse contrato pode ser anulado. Se conseguir comprovar que teve os requisitos da união estável, esse contrato depois não vai valer nada. Rapaz, mas se você assinou esse contrato de namoro, você é um cara de pau. Porque se não é um contrato de namoro que tá dizendo assim, namoro, não vai passar disso. Bom, se fosse a Camila, gente, nós temos união estável hoje, ela ia falar, tchau, ia dar um pé na minha bunda.